Aos 15 anos, eu era obrigada a ficar sem roupa na frente do altar da igreja, enquanto dois homens que toda a cidade respeitava me observavam como se eu fosse um objeto. Meu próprio tio e o pastor da congregação faziam rituais que eles chamavam de purificação da alma, mas que, na verdade, eram os momentos mais aterrorizantes da minha vida. Por 4 anos, vivi esse pesadelo em silêncio, até que uma coragem que eu nem sabia que tinha me fez tomar a decisão mais arriscada da minha existência. Boa tarde, meus queridos filhos. Que alegria enorme poder estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Sou Francisca das Dores Silva, tenho 83 anos bem vividos, nascida lá no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Soledade. Hoje moro aqui em Campina Grande, onde encontrei meu cantinho de paz depois de tantas tempestades que a vida me trouxe. Sei que muita gente boa está me ouvindo agora, e cada pessoa que para escutar uma velhinha como eu está fazendo um ato de caridade, porque essas histórias precisam ser contadas para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Minha vida hoje é tranquila, graças a Deus. Acordo cedinho, antes do galo cantar, para fazer o café bem forte para o meu Antônio, meu companheiro de caminhada há 45 anos. Ele já não anda direito por causa do reumatismo, mas ainda faz questão de cuidar do nosso quintalzinho, onde temos pé de manga, caju e uma goiabeira que dá cada fruto doce que é uma bênção. Nossa casa é pequenina, mas aconchegante, pintada de verde clarinho, cor que nossa filha mais nova escolheu quando reformou tudo no ano retrasado. Temos 4 filhos abençoados: Francisco, que é o mais velho e trabalha com caminhão; Maria José, que virou enfermeira e cuida de tanta gente; João Batista, que seguiu para São Paulo atrás de emprego melhor; e a caçula Rosa, que mora aqui pertinho e me dá a alegria de ser avó de 9 netinhos lindos que enchem essa casa de barulho bom nos fins de semana. Se vocês estão gostando de ouvir essa vovó aqui, considerem se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a levar essas histórias para outras pessoas que precisam ouvir. E cada inscrição é como uma oração que vocês fazem por quem está sofrendo em silêncio. Meu dia a dia é cheio de pequenas tarefas que podem parecer simples, mas que para mim são privilégios enormes. Depois do café da manhã, cuido da casa, preparo o almoço com comida caseira, daquelas que alimentam o corpo e a alma juntos. Às tardes, quando Antônio tira sua soneca sagrada, gosto de sentar na cadeira de balanço que era da minha mãe e fazer uns bordados, observando o movimento da rua. Às vezes, a Rosa aparece com os meninos depois da escola e fico com meus netinhos enquanto ela resolve as coisas na cidade. Às sextas-feiras recebo em casa um grupo de senhoras da congregação para nosso encontro de oração e partilha. São amigas antigas, companheiras de vida que compartilham comigo não só receitas de bolo, mas também as alegrias e tristezas que a existência traz. É um momento que faz muito bem para a minha alma, porque na nossa idade, ter com quem conversar é presente de Deus mesmo. Mas hoje, meus queridos, hoje quero dividir com vocês algo que guardei trancado no peito por muitos e muitos anos. Uma história difícil, dolorosa, mas que precisa sair da escuridão, porque sei que outras pessoas podem estar vivendo o mesmo tormento que vivi. É sobre como as aparências enganam completamente, sobre como pessoas que todos veneram podem ser lobos em pele de cordeiro. É sobre minha juventude e um segredo terrível que acontecia dentro da igreja da minha cidade. Um segredo que envolveu meu tio Severino e o pastor Ezequiel, 2 homens que toda a comunidade considerava exemplos de virtude e temor a Deus. Essa história começa quando eu tinha uns 12 anos, numa época em que eu nem imaginava o inferno que estava por vir. Nasci em 1941, em Soledade, uma cidadezinha tão pequena que todo mundo conhecia todo mundo pelo nome e pelo sobrenome. Nossa casa ficava na rua de trás da igreja, uma construção simples de taipa coberta com telha de barro, num terreno grande onde minha mãe, Dona Josefa, plantava de tudo: feijão, milho, macaxeira e até algodão para fazer linha. Meu pai, seu Joaquim Silva, tinha morrido quando eu tinha apenas 7 anos, vítima de uma febre que nenhum remédio caseiro conseguiu curar.
Depois disso, quem tomou conta de nós foi meu tio Severino, irmão mais novo do papai. Um homem alto, de porte imponente, que usava sempre camisas bem passadas e tinha uma voz grave que fazia todo mundo parar para escutar quando ele falava. Na igreja, ele era um dos diáconos mais respeitados, sempre nos primeiros bancos, cantando os hinos com fervor que fazia as outras pessoas se arrepiarem de emoção. Éramos 6 irmãos. Eu, 2 mais velhas que já tinham casado e saído de casa, e 3 mais novos, todos meninos, com papai morto e mamãe trabalhando na roça desde o nascer do sol até o escurecer para conseguir nos sustentar. Tio Severino se tornou nossa figura paterna, aquele que trazia comida quando faltava, que pagava nossos remédios quando adoecíamos, que decidia sobre nossa educação e nosso comportamento. Nossa rotina era marcada pelo ritmo do campo e da fé. Acordávamos com o primeiro canto do galo por volta das 5 da manhã. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão de lenha para fazer o café com farinha e rapadura que era nosso desjejum. Depois íamos para a escola municipal, onde a professora Edith ensinava todas as séries numa sala só. A escola era um prédio antigo de 2 salas, com carteiras de madeira que rangiam e um quadro negro que mais parecia cinza de tanto uso. Depois da escola, ajudávamos mamãe nos afazeres de casa. Eu, sendo a mais velha das meninas que ainda moravam em casa, aprendi cedo a cozinhar, lavar roupa no riacho e cuidar dos irmãos menores. Foi vendo mamãe costurar nossas roupas numa máquina de pedal emprestada da vizinha que aprendi os primeiros pontos, habilidade que me acompanharia pela vida toda. Os domingos eram sagrados para 2 coisas: o culto das 9 da manhã e o almoço em família. A Igreja Assembleia de Deus, onde nossa família congregava desde sempre, era o coração espiritual de Soledade. Construída com tijolos aparentes e teto de zinco, tinha bancos de madeira simples e um púlpito, de eucalipto que tio Severino ajudou a fazer. Foi ali, ajudando na construção e manutenção da igreja, que ele se aproximou do pastor Ezequiel, que chegou à nossa cidade em 1953, quando eu tinha uns 12 anos. Pastor Ezequiel era um homem de estatura mediana, sempre impecável em seus ternos escuros de domingo. Tinha rosto redondo, bigode bem aparado e usava óculos de aros grossos que faziam seus olhos castanhos parecerem maiores. Sua voz durante as pregações era poderosa e convincente. Ele tinha o dom de fazer todos se sentirem tocados pela palavra, como se Deus falasse diretamente através dele para cada coração presente. Rapidamente, se tornou querido por toda a comunidade e sua amizade com tio Severino era motivo de orgulho para nossa família toda. Irmão Severino é minha mão direita, dizia o pastor para quem quisesse ouvir. Um homem temente ao Senhor como poucos que já conheci na minha caminhada ministerial. Severino retribuía toda essa admiração, sempre convidando o pastor para almoçar conosco pelo menos 2 vezes por mês. Eram almoços especiais, onde mamãe caprichava na galinha caipira com pirão, no baião de 2 bem temperado ou na carne de sol com macaxeira, pratos que faziam a fama da cozinha sertaneja. Durante essas refeições, pastor Ezequiel contava histórias de suas viagens evangelísticas pelo interior e falava sobre os planos de crescimento para a nossa congregação. Tio Severino ouvia com atenção religiosa e logo se oferecia para ajudar em tudo, consertando os bancos da igreja, pintando as paredes ou organizando os eventos especiais. A vida em Soledade nos anos 50 era marcada pelas estações secas e chuvosas, pelas festas de final de ano e pelos cultos especiais. No período junino, toda a cidade participava das festividades na praça, mas nossa família, sendo evangélica, se limitava aos cultos de ação de graças na igreja. Havia o culto de Santa Ceia, que acontecia uma vez por mês, e os cultos de libertação, onde o pastor orava pelos enfermos e possessos. Era um tempo onde a palavra do pastor valia mais que qualquer lei dos homens, e questioná-la era considerado um pecado grave. Em casa, éramos criados com disciplina rígida e temor a Deus. Tio Severino não permitia atrasos, roupa mal cuidada ou comportamento que pudesse manchar o nome da família na comunidade. Usava a vara da correção quando necessário, principalmente com os meninos.
Mas conosco meninas usava mais as palavras, que às vezes doíam mais que qualquer surra. Menina tem que ser pura como a Virgem Maria, dizia sempre. Qualquer deslize na reputação é marca que não sai nunca mais, nem com reza nem com choro. Até meus 15 anos, eu acreditava que tio Severino era o homem mais correto que existia na face da terra. Admirava sua postura na igreja, o respeito que todos tinham por ele, como ele nunca faltava aos cultos e sempre contribuía com o dízimo em dia. Meus irmãos mais novos às vezes reclamavam que ele era severo demais, mas para mim ele era apenas um tio que queria o melhor para sua família órfã de pai. Mamãe, sempre quieta e submissa, nunca contrariava as decisões dele, mesmo quando lágrimas brotavam em seus olhos ao ver um dos filhos sendo castigado. Seu tio sabe o que faz, ela dizia baixinho. Ele está no lugar do seu pai, e devemos obediência e gratidão. Foi por volta dessa idade que comecei a perceber pequenas mudanças no comportamento de tio Severino. Quando voltava dos cultos noturnos ou das reuniões na casa do pastor, geralmente tarde da noite, trazia consigo um cheiro estranho de aguardente que ele tentava disfarçar mascando ervas do mato. Seus olhos ficavam diferentes, vidrados, e havia algo neles que me causava um desconforto que eu não sabia explicar. Ele passou a me observar de um jeito que me fazia querer me esconder, principalmente quando eu trocava de roupa no quartinho que dividia com meus irmãos menores. Lembro de uma tarde, pouco antes de completar 16 anos, quando estava ajudando mamãe a estender roupa no quintal. Tio Severino chegou da cidade mais cedo que o normal e ficou nos observando por um tempo, encostado no portal da casa. De repente disse: "Francisca está ficando mocinha, Josefa. Já está na hora dela aprender mais sobre os caminhos do Senhor e sobre como uma mulher deve se portar diante de Deus." Mamãe apenas balançou a cabeça concordando, sem levantar os olhos das roupas molhadas, mas eu notei como suas mãos tremeram ligeiramente ao estender o lençol no varal. Naquela noite tive dificuldade para pegar no sono. Havia algo na voz de tio Severino, na maneira como seus olhos me seguiram pelo resto do dia, que me deixou com o coração apertado. Era como se uma nuvem escura tivesse se formado sobre nossa casa, anunciando uma tempestade que eu ainda não podia ver, mas já conseguia sentir no ar. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Foi numa quinta-feira à noite, 3 semanas depois do meu aniversário de 16 anos, que tudo começou de verdade. Lembro como se fosse agora mesmo. Estávamos jantando cuscuz com leite e um pedaço de queijo coalho que tio Severino tinha trazido da feira, quando ele, de repente, anunciou: "Francisca vai começar a me acompanhar nos estudos bíblicos especiais na igreja." Mamãe ergueu o olhar rapidamente, coisa rara para ela que sempre mantinha os olhos baixos durante as refeições. "Mas, Severino, a menina tem que acordar cedo para ajudar na casa", tentou argumentar com voz quase inaudível. "A educação espiritual é mais importante que qualquer afazer doméstico, Josefa", tio Severino respondeu com firmeza. "Pastor Ezequiel e eu concordamos que chegou a hora dela conhecer mais profundamente os mistérios da fé. Uma moça da idade dela precisa entender seu papel como serva do Altíssimo." Mamãe não disse mais nada, apenas assentiu e voltou a olhar para seu prato de comida já fria. Naquela mesma noite, depois que todos foram se deitar, tio Severino bateu na porta do quartinho onde eu dormia com meus irmãos menores. "Se arrume, vamos para a igreja estudar a palavra." Confusa, vesti meu vestido de domingo sobre a camisola, amarrei meu cabelo com uma fita e calcei meus sapatos de couro. Era quase 10 horas da noite, horário em que a igreja normalmente estaria fechada e escura. Quando questionei tio Severino sobre isso, ele respondeu com irritação na voz: "O servo de Deus pode entrar na casa do Senhor a qualquer hora, e eu tenho as chaves que o pastor me confiou para os cuidados do templo." O caminho até a igreja foi feito em silêncio pesado. As ruas de Soledade estavam desertas àquela hora, iluminadas apenas pela lua minguante e pelos poucos lampiões a querosene que alguns vizinhos deixavam acesos na frente de casa.
O vento soprava forte, fazendo as folhas das árvores dançarem e criando sombras estranhas no chão de terra batida. Lembro de abraçar meu próprio corpo, sentindo um arrepio que não era só do vento frio da noite. A igreja parecia diferente na escuridão total. O prédio que durante o dia era nosso refúgio espiritual, agora se erguia como uma sombra ameaçadora contra o céu sem estrelas. Tio Severino destravou a porta dos fundos, que dava acesso à salinha onde guardavam os instrumentos musicais, e entramos. O barulho da porta rangendo ecoou pelo espaço vazio, fazendo meu coração disparar de nervoso. Colocou no púlpito, fazendo a luz tremeluzir sobre o crucifixo de madeira que ficava pendurado na parede. "Venha aqui, Francisca", chamou ele, sua voz soando estranhamente alta no silêncio sepulcral do templo. Aproximei-me devagar, sentindo minhas pernas bambas, sem entender o que estava acontecendo. Havia algo no olhar dele, algo que nunca tinha visto antes, que me fazia querer correr para casa. "Você sabe por que estamos aqui?", perguntou enquanto colocava as mãos pesadas nos meus ombros. "Para estudar a Bíblia, tio", respondi com a voz tremendo. Ele sorriu, mas não era um sorriso bondoso como os que eu conhecia. Era algo diferente, que fez meu estômago se revirar de medo. "Estamos aqui para você aprender sobre pureza e submissão diante do Altíssimo", disse ele, apertando meus ombros com força que machucava. "O corpo feminino é templo, mas também é fonte de tentação e pecado. Você está se tornando mulher e precisa aprender a se purificar antes que a concupiscência tome conta da sua alma." Confusa e aterrorizada, fiquei parada ali, sem conseguir entender o que ele queria dizer com aquelas palavras estranhas. Foi então que tio Severino deu um passo para trás e disse as palavras que marcariam o início do meu pior pesadelo. "Tire seu vestido, Francisca. Aqui na casa de Deus você vai aprender a ter vergonha do seu corpo pecaminoso." "Como, tio?", perguntei, achando que tinha ouvido errado. "Tire o vestido agora. Aqui diante do Senhor, você vai aprender a se envergonhar da carne, que é fonte de todo o mal no mundo." Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu ficava paralisada, incapaz de compreender o que estava acontecendo comigo. "Mas, tio, por quê?", choraminguei. "Não questione os desígnios do Senhor." Ele elevou a voz, fazendo-a ecoar assustadoramente pelas paredes da igreja. "Eva questionou a Deus e trouxe a perdição para toda a humanidade. Você vai aprender a obedecer sem fazer perguntas, como toda mulher temente deve fazer." Com mãos que tremiam incontrolavelmente e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, comecei a desabotoar meu vestido de algodão azul. A vergonha queimava minha face enquanto eu ficava apenas de combinação na frente do púlpito. O olhar de tio Severino me examinava de cima a baixo, fazendo-me sentir suja de uma maneira que nunca havia experimentado na vida. "Agora ajoelhe-se e ore", ordenou ele, apontando para o chão de terra batida. "Ore para que Deus perdoe a vaidade e a sensualidade que começam a despertar em você como em toda filha de Eva." Ajoelhei-me no chão frio e áspero, tremendo de frio e de pavor. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava rezar, mas as palavras não vinham à mente. Como poderia Deus querer isso? Como poderia meu tio, o homem que todos respeitavam como exemplo de retidão, me fazer passar por tal humilhação e sofrimento? Enquanto estava ali ajoelhada, tentando rezar entre soluços contidos, ouvi um ruído, sutil vindo dos fundos da igreja, um movimento furtivo, uma respiração abafada, algo que me fez virar a cabeça rapidamente para olhar. Por um instante terrível, tive a impressão de ver uma silhueta se movendo nas sombras, como se alguém mais estivesse ali, observando tudo escondido. Mas a escuridão era densa demais para ter certeza do que estava vendo. "Não se distraia." A voz áspera de tio Severino cortou meus pensamentos como uma lâmina. "Você está diante do Todo-Poderoso. Concentre-se na sua oração de arrependimento." Ficamos assim por quase 2 horas terríveis, eu ajoelhada, rezando entre lágrimas silenciosas, e meu tio de pé me observando com aqueles olhos que eu nunca tinha visto antes. Quando finalmente ele me permitiu vestir o vestido novamente, minhas pernas estavam dormentes e meus joelhos em carne viva do contato prolongado com o chão áspero. No caminho de volta para casa, tio Severino falou apenas uma vez e suas palavras gelaram meu sangue.
Isso vai acontecer toda semana, menina. É para o seu bem espiritual, para a sua purificação diante de Deus. E não se atreva a contar para ninguém, especialmente para sua mãe. Isso é entre você, eu e o Altíssimo. Se você abrir a boca, vou mandar você embora de casa e sua mãe e seus irmãos vão passar fome por sua causa. Naquela noite não consegui pregar o olho. Deitada na esteira que dividia com meus irmãos menores, olhava para o teto de palha, tentando entender o que havia acontecido comigo. Ao meu lado, meus irmãozinhos dormiam tranquilos, inocentes e alheios ao horror que eu acabara de vivenciar. Queria contar para alguém, gritar por socorro, mas para quem? Mamãe vivia sob o jugo de tio Severino, tanto quanto nós filhos. Minhas irmãs mais velhas já tinham suas próprias famílias e problemas. E na pequena soledade, a palavra de Severino Silva valia mais que a de qualquer outra pessoa, especialmente a de uma menina de 16 anos órfã de pai. Se vocês chegaram até aqui nessa história tão dolorosa, se inscrevam no canal para ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Deixem também nos comentários uma palavra de força, porque sei que tem muita gente sofrendo calado por aí. Vocês que estão me ouvindo são instrumentos de Deus para levar esperança a quem perdeu a fé na humanidade. Agora me digam uma coisa: quantos de vocês já sentiram que estavam completamente sozinhos no mundo? Escrevam "Eu acredito" nos comentários se acham que toda dor tem um propósito maior, porque preciso saber que vocês estão comigo nessa caminhada. Na semana seguinte, aconteceu de novo, e na outra também. Cada ida forçada à igreja se tornava pior que a anterior. Tio Severino começou a exigir que eu tirasse também a combinação, ficando apenas com as roupas de baixo. A vergonha completa purifica a alma pecaminosa. Ele dizia enquanto me observava ajoelhada, exposta e humilhada diante do altar. Deus quer ver seu arrependimento, verdadeiro pela tentação que seu corpo representa para os homens justos. Foi na quarta ida à igreja que tive certeza absoluta de que não estávamos sozinhos naquele lugar maldito. Enquanto rezava forçadamente, olhando fixamente para o crucifixo para evitar o olhar terrível de meu tio, ouvi novamente aquele ruído sutil vindo dos fundos da igreja. Desta vez, quando virei a cabeça rapidamente, pude ver com clareza total. A porta da salinha dos fundos estava entreaberta e, através da fresta, um par de olhos nos observava atentamente. Eram os olhos castanhos aumentados pelos óculos de aros grossos do pastor Ezequiel. Proteger e santificar. Quando percebeu que eu tinha o visto, ele recuou rapidamente para as sombras, mas eu sabia perfeitamente o que tinha presenciado, e aquela certeza me atingiu como um soco no estômago. As duas figuras de autoridade máxima em minha vida, meu tio que fazia as vezes de pai e o pastor que guiava nossa comunidade espiritual, estavam me traindo da maneira mais cruel e desprezível possível. Tio, sussurrei ainda olhando para a porta dos fundos. Tem alguém ali, observando. Meu tio seguiu meu olhar e, para minha surpresa e horror total, sorriu com satisfação. Não era um sorriso de vergonha ou culpa, mas de aprovação completa. É apenas o pastor Ezequiel, respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ele está orando pela sua alma perdida e acompanhando seu processo de purificação espiritual. Naquele momento terrível, compreendi a extensão completa do horror que estava vivendo. Não era um segredo que meu tio guardava do pastor. Era uma conspiração que compartilhavam abertamente. Um acordo silencioso e diabólico, onde meu tio exercia poder total sobre mim e o pastor observava escondido, alimentando seus instintos mais baixos. As idas forçadas à igreja continuaram por semanas que pareciam anos, depois meses intermináveis, sempre o mesmo ritual macabro e degradante. Eu, obrigada a ficar sem nada diante do altar, ajoelhada em oração forçada, meu tio me observando abertamente com seus olhos pervertidos, e o pastor sempre presente, ora escondido nas sombras, ora participando mais ativamente do meu suplício. A cada ida, sentia uma parte da minha alma morrendo lentamente, a fé que um dia tive se despedaçando como os cacos de um vidro quebrado. Na escola, meu desempenho despencou completamente.
Não conseguia me concentrar em nada, dormia durante as aulas depois de noites inteiras acordada, atormentada por pesadelos horríveis. As professoras notaram a mudança drástica, mas atribuíram ao cansaço da idade ou às dificuldades normais da adolescência. Em casa, me tornei uma sombra de mim mesma, quieta e arredia. Evitava ficar sozinha com meu tio e me encolhia toda vez que ele se aproximava. Mamãe percebeu a mudança no meu comportamento. Uma tarde, enquanto lavávamos roupa juntas no riacho, ela tocou meu braço com carinho e perguntou: "Está acontecendo alguma coisa com você, minha filha? Você anda muito estranha, muito tristonha." Quis desesperadamente contar tudo, jogar para fora o peso daquele segredo horrível que estava me matando por dentro. Mas no exato momento em que abri a boca para falar, vi tio Severino parado na margem do riacho, nos observando com aqueles olhos que agora me causavam tanto terror. A mensagem estava clara. Ele estava sempre vigiando, sempre pronto para garantir meu silêncio absoluto. "Não é nada não, mamãe", respondi baixando o olhar para a roupa ensaboada. "É só que não tenho dormido direito. Deve ser coisa da idade mesmo." À noite, deitada, na esteira, comecei a planejar uma fuga desesperada. Talvez pudesse ir para Campina Grande, procurar trabalho como doméstica em alguma casa de família, ou quem sabe para João Pessoa, onde uma prima distante de mamãe morava. Mas como uma menina de 16 anos poderia viajar sozinha? De onde tiraria dinheiro para a passagem? E mesmo que conseguisse fugir, a palavra e a influência de tio Severino chegariam antes de mim, me pintando como uma filha ingrata e mentirosa. E se você sentiu essa mensagem te tocando de verdade, considere apoiar esse trabalho clicando em "Valeu demais". Esse gesto, por menor que pareça, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. Foi quando completei 17 anos que as coisas pioraram drasticamente ainda mais. Em uma das idas forçadas à igreja, pastor Ezequiel não se contentou mais em observar das sombras como um covarde. Ele saiu da salinha dos fundos e veio diretamente para o altar, ficando ao lado do meu tio como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Francisca está se desenvolvendo como mulher", disse ele para meu tio, sem sequer olhar para mim, como se eu fosse um animal sendo avaliado para o abate. "A humilhação está surtindo efeito. Ela está aprendendo a submissão necessária que toda filha de Eva deve ter." Meu tio assentiu orgulhoso, como se estivessem discutindo o progresso de algum projeto de construção da igreja, e não a destruição sistemática da minha dignidade e da minha fé. Foi nessa noite maldita que, pela primeira vez, o pastor também me deu ordens diretas, mandando-me ficar em diferentes posições para o que ele chamava de melhor contemplação do pecado original. O horror agora tinha 2 rostos distintos, 2 vozes autoritárias, 2 pares de olhos me examinando como se eu fosse uma peça de carne no açougue. O lugar que deveria ser sagrado, a igreja onde fui batizada e fiz minha primeira comunhão, havia se transformado na câmara particular do meu tormento. E as 2 pessoas que deveriam me proteger, meu tio pela responsabilidade do sangue e o pastor pelo dever do seu ofício sagrado, eram meus carrascos principais. Comecei a adoecer com frequência alarmante, febres inexplicáveis que duravam dias, dores de barriga constantes, pesadelos que me faziam acordar gritando no meio da madrugada e assustando meus irmãos menores. Meu corpo estava manifestando fisicamente o que minha voz não conseguia expressar. Mamãe me levou ao curandeiro da cidade vizinha, mas ele disse que era coisa de moça nova e receitou chás de ervas que não adiantavam nada. O nervoso, como chamavam, tinha nome e sobrenome bem definidos. Tinha o rosto do meu tio e do pastor Ezequiel. Tinha o eco dos seus passos na igreja vazia durante a madrugada. Tinha o frio do chão de terra batida nos meus joelhos, sempre machucados. Tinha o cheiro de cera das velas que iluminavam minha vergonha e meu sofrimento. Uma noite, após mais uma sessão de tortura na igreja, tomei uma decisão desesperada e definitiva. Não poderia continuar vivendo daquele jeito desumano. Se não podia fugir, se não podia falar com ninguém, talvez pudesse acabar com tudo de uma vez por todas. No dia seguinte, peguei alguns vidrinhos de remédio que mamãe guardava para dor de cabeça e os escondi embaixo do meu colchão. A cada dia,
Guardava um pouquinho mais, acumulando o suficiente para o que estava planejando fazer. Mas o destino, ou talvez o Deus verdadeiro, aquele que meu tio e o pastor deturpavam e profanavam, tinha outros planos para minha vida. Na manhã seguinte ao dia em que havia decidido tomar todos os remédios de uma vez, uma notícia que mudaria tudo chegou à Soledade como um furacão. O bispo da região, Dom Sebastião, faria uma visita oficial à nossa igreja para uma cerimônia especial de confirmação de novos membros. Morrido para sempre. Dom Sebastião era conhecido em toda a região como um homem justo e rigoroso, que não tolerava desvios de conduta no clero e investigava pessoalmente qualquer denúncia que chegasse aos seus ouvidos. Suas visitas às congregações eram raras e sempre causavam um alvoroço tremendo na comunidade. Era como se um general viesse inspecionar as tropas e verificar se tudo estava conforme os regulamentos divinos. Pastor Ezequiel, normalmente tão seguro de si e autoritário, pareceu ficar nervoso nas pregações que se seguiram ao anúncio. O bispo chegará em um mês, informou em um domingo, sua voz traindo um leve tremor que só quem o conhecia bem conseguia perceber. Precisamos preparar tudo para recebê-lo com a dignidade e reverência que um servo de Deus dessa estatura merece. Observei como meu tio e o pastor trocaram olhares tensos após o anúncio, e algo na autoridade que Dom Sebastião representava claramente os preocupava. Essa preocupação deles plantou em mim a primeira semente real de um plano de libertação. Enquanto isso, as idas forçadas à igreja continuaram, agora com uma crueldade renovada e mais intensa, como se os dois homens sentissem que seu poder absoluto sobre mim estava de alguma forma ameaçado pela visita iminente. Numa dessas noites terríveis, quando o inverno sertanejo já esfriava o ar de soledade, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva e irreversível. Hoje você vai ficar completamente sem nada, ordenou meu tio, sua voz carregando aquele tom que eu havia aprendido a temer mais que qualquer coisa no mundo. Não, tio, por favor, implorei desesperadamente, abraçando meu próprio corpo como se pudesse me proteger. Está muito frio, e isso é pecado demais. Não consegui terminar a frase. O tapa veio rápido e violento, atingindo meu rosto com tanta força que cambalei para trás e quase caí no chão de terra batida. Você ousa desobedecer aos desígnios do Altíssimo? Rugiu ele, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas roxas que durariam semanas. Quem você pensa que é para questionar a vontade de Deus manifestada através dos seus servos? Pastor Ezequiel, que observava tudo da penumbra, deu um passo decidido para a frente. Seu rosto, normalmente corado e bondoso durante os cultos, estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora que me gelava o sangue. Irmão Severino, disse ele, sua voz falsamente suave e pastoral. Lembre-se que estamos na casa do Senhor. Violência física não é necessária para a educação espiritual. A menina vai aprender pela palavra e pelo exemplo. Ele se virou para mim e, pela primeira vez, dirigiu-se diretamente a mim com aquele tom que usava nas pregações de domingo, mas agora distorcido por algo terrível e antinatural. Francisca, a desobediência é o pior de todos os pecados que uma mulher pode cometer. Foi assim que Eva caiu em tentação, e é assim que todas as filhas dela continuam caindo. Você quer cair no pecado eterno e condenar sua alma ao fogo do inferno? Tremendo descontroladamente, tanto de frio quanto de pavor absoluto, balancei a cabeça negativamente como uma criança assustada. Então prove sua obediência diante do Criador, continuou ele, olhando para minhas roupas. Prove que realmente quer ser salva da condenação eterna. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e um nó na garganta que mal me deixava respirar, comecei a tirar a roupa peça por peça, como uma condenada caminhando para o cadafalso. Primeiro o vestido, depois a combinação, finalmente as peças íntimas, até estar completamente exposta sob o olhar dos dois homens. O frio da igreja penetrava minha pele como agulhas de gelo, mas era o frio interior que me consumia. Um vazio gelado onde antes havia inocência, dignidade e fé. Agora ajoelhe-se e clame ao Senhor por perdão, ordenou meu tio, sua voz baixa e rouca como a de um animal.
Ajoelhei-me no chão gelado de terra batida, os joelhos já calejados e machucados de tantas noites iguais a essa. Fechei os olhos com força, não querendo ver os olhares que examinavam meu corpo, e comecei a murmurar orações automáticas, palavras vazias que já não tinham nenhum significado real para mim. Nesse momento horrível, ouvi pastor Ezequiel se aproximar ainda mais. Ele parou bem na minha frente e disse com voz sussurrada: "Abra os olhos, Francisca. Olhe para o crucifixo enquanto ora pela sua alma perdida." Abri os olhos relutantemente, apenas para descobrir que ele havia se posicionado de tal forma que eu tinha que olhar para ele, e não para o altar, enquanto rezava. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu, e havia em seus olhos algo que me fez querer gritar de desespero, mas nenhum som conseguiu sair da minha garganta contraída de medo. "Você compreende o que estamos fazendo aqui? Entende a importância deste ritual?" perguntou ele, sua voz apenas um sussurro diabólico. "Estamos salvando sua alma da perdição eterna. O corpo feminino é apenas carne pecaminosa e corrupta. É preciso humilhá-lo completamente para que a alma se eleve aos céus." Enquanto ele falava essas palavras blasfemas, percebi que meu tio havia se afastado, caminhando em direção à porta principal da igreja. Ouvi o clique sinistro da fechadura. Ele estava nos trancando dentro do templo sagrado para cometer suas abominações. Seu tio me deu permissão para intensificar sua purificação espiritual, continuou o pastor, agora colocando uma mão fria como gelo no meu ombro nu. "A partir desta noite, vamos aprofundar significativamente seu aprendizado sobre submissão e obediência." O terror que senti naquele momento é algo que não consigo descrever completamente até hoje. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da igreja, como se as próprias paredes fossem desabar sobre mim e me enterrar viva. Por um instante desesperado, considerei correr, gritar até minha voz se acabar, lutar com as unhas e os dentes. Mas para onde? Para quem? Quem no mundo acreditaria na minha palavra contra a do estimado pastor Ezequiel e do respeitado Severino Silva? O que aconteceu a seguir fica gravado na minha memória como flashes fragmentados, imagens distorcidas que minha mente tentou bloquear para me proteger da loucura total. Lembro das mãos do pastor, frias como as de um defunto, me tocando com uma pretensa solenidade religiosa, como se estivesse realizando algum ritual sagrado profanado. Lembro de suas orações murmuradas enquanto cometia aquelas atrocidades terríveis, usando o nome de Deus para justificar o que não tinha justificativa nem perdão. Lembro do meu tio retornando mais tarde, observando tudo com uma expressão que misturava satisfação perversa e algo que só muitos anos depois reconheci como culpa enorme e remorso tardio. Houvesse mais nada em mim, além de um buraco negro gigantesco que consumia tudo: esperança, dignidade, vontade de viver. Nos dias que se seguiram, não consegui olhar mamãe nos olhos nem uma vez sequer. Como poderia? Que palavras existiriam para expressar o horror indescritível que eu estava vivendo? E mesmo se encontrasse essas palavras, que garantia tinha de que seria acreditada e não jogada para fora de casa como uma mentirosa e desajuizada? Em soledade, a palavra de uma moça de 17 anos não valia absolutamente nada contra a de um tio respeitado e um pastor querido por todos. Minha saúde piorou drasticamente nas semanas seguintes. Parei de comer quase completamente, perdendo tanto peso que minhas roupas ficavam penduradas no meu corpo como em um cabide de ossos. À noite, os pesadelos eram tão intensos e aterrorizantes que eu acordava gritando, assustando meus irmãos menores que começaram a ter medo de dormir perto de mim. Durante o dia, eu vagava pela casa e pela cidade como um fantasma ambulante, presente apenas no corpo, minha mente sempre distante, sempre buscando um escape que simplesmente não existia na minha realidade. Foi Dona Raimunda, minha professora de português, quem primeiro percebeu a gravidade real da situação. Um dia, depois da aula, ela me chamou para uma conversa particular. "Francisca, o que está acontecendo com você, minha filha?" perguntou, seus olhos gentis demonstrando uma preocupação genuína que eu não via. "Há muito tempo. Você está diferente, muito magra, muito tristonha.
Isso não é normal para uma menina da sua idade. Quis desesperadamente contar tudo, derramar todo aquele veneno que me corroía as entranhas, mas as palavras ficaram presas na garganta como sempre acontecia. Anos de silêncio forçado e ameaças constantes haviam me ensinado a desconfiar até mesmo da bondade mais sincera. Estou só cansada, professora, respondi automaticamente, evitando seu olhar maternal. Tenho ajudado muito mamãe em casa e isso me deixa exausta. Francisca, ela insistiu, colocando a mão no meu ombro, o que me fez recuar instintivamente como um animal ferido. Seja o que for que esteja acontecendo, você pode confiar em mim. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Aquelas palavras simples, aquela oferta sincera de ajuda, quase quebraram minha resolução férrea de silêncio absoluto. Quase. Mas então lembrei do que havia acontecido na noite anterior na igreja, e o medo foi mais forte que tudo. Obrigada, professora, murmurei antes de sair rapidamente da sala, deixando Dona Raimunda com uma expressão de impotência que se somava às minhas próprias dores. As idas forçadas à igreja continuaram acontecendo, agora com uma crueldade crescente e sem limites. O pastor, tendo cruzado todos os limites do sagrado e do humano, parecia cada vez mais ousado em suas chamadas purificações espirituais. Meu tio, por vezes, parecia levemente desconfortável com os excessos extremos do pastor Ezequiel, mas nunca o suficiente para interromper aquele pacto diabólico que haviam estabelecido entre eles. Uma noite, enquanto me vestia após mais uma sessão de horror indescritível, ouvi os dois conversando em voz baixa perto do altar. Estou preocupado com a visita do bispo Dom Sebastião, dizia o pastor com nervosismo evidente. Ele tem fama de ser muito rigoroso nas investigações e não perdoa nenhum desvio de conduta. Ninguém vai descobrir nada, respondeu. Meu tio com firmeza forçada. Quem acreditaria na palavra dela contra a nossa? Somos homens respeitados e temidos na comunidade inteira. Mesmo assim, insistiu o pastor, precisamos ser muito mais cuidadosos nas próximas semanas. Nada de marcas visíveis no corpo dela. E talvez seja melhor suspendermos nossas sessões de purificação até que o bispo vá embora definitivamente. Meu tio pareceu considerar por um momento que pareceu eterno. Depois assentiu concordando. Você tem razão. Irmão, vamos dar um tempo estratégico. A menina não vai a lugar nenhum mesmo. Podemos retomar tudo depois que a situação se normalizar. Aquela conversa ouvida por acaso plantou a semente definitiva do meu plano de libertação. Eles estavam com medo real do bispo. Havia alguém cuja autoridade eles realmente temiam. E essa era minha única chance de salvação, talvez a única que teria em toda a vida. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Na semana seguinte, conforme combinado entre eles, não houve ida à igreja durante a noite. Foi o primeiro respiro real que tive em meses intermináveis. Usei cada minuto precioso daquela trégua temporária para planejar cuidadosamente, para juntar toda a coragem que me restava no fundo da alma. Eu não poderia falar diretamente com o bispo Dom Sebastião. Sabia que seria impedida antes mesmo de chegar perto dele. Mas talvez pudesse escrever uma carta, deixar um bilhete detalhado, algo que chegasse às suas mãos santas, sem que meu tio ou o pastor soubessem. Comecei a escrever uma carta desesperada, escondida embaixo das cobertas durante a madrugada, usando a luz fraca da lua que entrava pela janela do quartinho. No início, as palavras simplesmente não vinham à mente. Como descrever o indescritível? Como colocar no papel os horrores vividos sem morrer de vergonha absoluta? Mas aos poucos, como um filete de água que quebra uma barragem, as palavras começaram a fluir dolorosamente. Excelentíssimo Dom Sebastião. Escrevi com mãos trêmulas que mal conseguiam segurar o lápis. Meu nome é Francisca das Dores Silva. Tenho 17 anos e sou sobrinha de Severino Silva. O que vou contar é muito difícil de escrever, mas é a verdade mais pura perante Deus Nosso Senhor.
Descrevi tudo sem poupar detalhes dolorosos. As idas forçadas à igreja durante a madrugada, a humilhação sistemática, os abusos terríveis, o pacto diabólico entre meu tio e o pastor. Cada palavra que escrevia era como arrancar um espinho cravado na alma. Doloroso além da descrição, mas necessário para a cura. Terminei a carta implorando desesperadamente por ajuda, por intervenção divina, por justiça terrena. Sei que posso não ser acreditada. Concluí com lágrimas borando a tinta. Mas peço que Vossa Excelência, como representante de Deus na terra, investigue tudo isso. Observe como o pastor Ezequiel age perto de moças jovens da congregação. Pergunte às outras meninas se ele já as convidou para conversas particulares na igreja. A verdade sempre aparece quando Deus quer. Dobrei a carta várias vezes até ficar bem pequena e a escondi dentro do forro do meu vestido de domingo, aquele que usaria para o culto especial com o bispo. Agora, precisava apenas esperar com fé e rezar muito, não mais para o Deus distorcido do meu tio e do pastor, mas para um Deus de justiça verdadeira que eu esperava ainda existir em algum lugar dos céus. Agitação crescente e meu nervosismo constante tentou me acalmar à sua maneira silenciosa e carinhosa, preparando meus pratos favoritos, arrumando meu cabelo com cuidado especial, pequenos gestos maternal que diziam o que ela não conseguia expressar em palavras claras. Uma tarde, enquanto ajudava a mamãe a estender roupa no varal dos fundos da casa, ela se aproximou mais do que o normal e sussurrou tão baixo que quase não conseguia ouvir. Seja o que for que você esteja planejando fazer, tenha muito cuidado, minha filha. Muito cuidado mesmo. Olhei para ela completamente surpresa, vendo em seus olhos cansados um conhecimento doloroso que ela nunca havia admitido abertamente. Será que ela sabia de alguma coisa? Será que sempre soube e estava presa numa teia de medo e silêncio igual à minha? Mamãe! Comecei a falar, mas ela balançou a cabeça levemente, indicando que não devíamos conversar sobre aquilo ali, onde qualquer um poderia nos ouvir. Mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha preparando o jantar da família, ela continuou em voz baixa e cuidadosa. Seu tio não é o homem que todos pensam que é, minha filha. Eu sei disso há muito tempo, mas nunca tive forças para fazer nada. Ela fez uma pausa longa, amassando a massa do pão com mais força que o necessário, como se estivesse descontando anos de frustração e impotência. Não posso te proteger como uma mãe deveria proteger. Nunca pude fazer isso direito, mas quero que saiba que, seja o que for que aconteça daqui para frente, estou do seu lado completamente. Aquelas palavras simples, aquela pequena confissão maternal, foram como um bálsamo refrescante para minha alma ferida e machucada. Não estava completamente sozinha no mundo. Mamãe, à sua maneira limitada pelas circunstâncias cruéis de sua própria vida, estava comigo. Na véspera da chegada do bispo, não consegui dormir nem um minuto sequer. Passei a noite inteira repassando mentalmente cada detalhe do meu plano desesperado. A carta estava segura, escondida onde ninguém a encontraria antes da hora certa. Tudo o que precisava fazer era conseguir chegar perto o suficiente do bispo Dom Sebastião durante o culto para entregar a carta diretamente em suas mãos sagradas. Mas, e se não conseguisse me aproximar? E se meu tio ou o pastor percebessem o que eu estava tentando fazer? O medo me consumia por completo, trazendo consigo náuseas violentas que me fizeram correr para o quintal várias vezes, durante a madrugada. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava completamente exausta, mas mais determinada do que nunca. Aquele seria o dia em que o silêncio terrível finalmente acabaria. A notícia da chegada de Dom Sebastião espalhou-se rapidamente pela pequena soledade como fogo em palha seca. Por volta das 10 horas da manhã, um automóvel preto e reluzente, muito diferente dos poucos carros simples da cidade, estacionou em frente à casa paroquial. O bispo havia chegado finalmente. De nossa casa podíamos ver todo o movimento na praça central. Pessoas se reuniam para dar as boas-vindas à importante visita, vestindo suas melhores roupas, mesmo não sendo domingo. Pastor Ezequiel, com seu rosto vermelho de nervosismo e suor escorrendo pela testa, parecia visivelmente perturbado enquanto recebia seu superior hierárquico. Dom Sebastião era um homem alto e magro,
de cabelos completamente brancos e um rosto marcado por rugas profundas que lhe davam um ar de sabedoria, severa e imponente. Usava os paramentos completos de sua alta posição, o que o tornava ainda mais impressionante e respeitável. Ao seu lado, pastor Ezequiel parecia diminuído, quase insignificante como uma criança travessa. O culto especial seria realizado às 7 horas da noite. Durante todo o dia, a agitação na cidade foi crescendo progressivamente. As mulheres preparavam quitutes especiais para a recepção que seguiria à celebração. Os homens ajudavam a decorar a igreja com flores do campo e fitas coloridas. Era como se um evento extraordinário e histórico estivesse prestes a acontecer. E realmente estava, embora não da maneira que todos imaginavam e esperavam. Quando chegou a hora de nos arrumarmos para o culto, senti meu estômago se contorcer em nós, apertados de nervosismo. Vesti meu vestido de domingo com cuidado extremo, certificando-me de que a carta continuava segura em seu esconderijo. Penteei o cabelo, prendi-o com fitas limpas, tentando parecer o mais normal possível, embora meu coração batesse tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvi-lo claramente. "Você está bem, irmã?" perguntou meu irmão mais novo, notando minha palidez extrema. "Parece que vai desmaiar a qualquer momento." "Estou bem, sim", respondi automaticamente, a mesma resposta que vinha dando há meses, mesmo quando estava completamente despedaçada por dentro. Meu tio entrou no quartinho sem bater na porta, como sempre fazia. "Estão prontos?" perguntou, seu tom impaciente e autoritário. "Não quero chegar atrasado para o culto do bispo. Temos que dar boa impressão." Havia algo diferente em seus olhos, uma inquietação que reconheci imediatamente. Apesar de suas palavras confiantes para o pastor, ele estava seriamente considerando retomar as idas forçadas à igreja logo após a partida do bispo. A trégua temporária estava chegando ao fim rapidamente. Era hoje ou nunca. Era agora ou jamais teria outra oportunidade de me libertar. A igreja da Assembleia de Deus nunca esteve tão lotada em toda a sua história. Pessoas de toda a soledade e até mesmo de cidades vizinhas vieram especialmente para o culto presidido por Dom Sebastião. O ar estava carregado de expectativa e emoção, o burburinho das conversas preenchendo o espaço normalmente silencioso e respeitoso. Nossa família chegou 20 minutos antes do início da celebração. Meu tio insistiu em sentar na primeira fileira, como sempre fazia. "Somos membros importantes desta comunidade", repetia ele sempre que alguém questionava sua insistência em ficar tão à frente. Hoje, essa proximidade serviria perfeitamente ao meu propósito desesperado. Sentada entre mamãe e meu irmão mais novo, eu tremia tanto que tive que segurar firme as mãos no colo para disfarçar o nervosismo. A carta parecia queimar dentro do forro do meu vestido, um segredo explosivo prestes a mudar tudo para sempre. Melhor momento para me aproximar do bispo sem despertar suspeitas. Pastor Ezequiel circulava pela igreja visivelmente nervoso, ajeitando arranjos de flores, verificando obsessivamente se tudo estava perfeito para impressionar seu superior. Quando passou por nosso banco, lançou-me um olhar rápido mas significativo, um lembrete silencioso do poder que ainda exercia sobre mim, uma ameaça velada para que eu mantivesse o silêncio absoluto como sempre. Ao lado dele, caminhando com toda a solenidade de sua alta posição, estava Dom Sebastião, cumprimentando os fiéis com acenos respeitosos de cabeça. De perto, ele parecia ainda mais imponente e sábio. Tinha olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências e uma expressão severa que inspirava mais respeito reverencial que afeto superficial. "Aquele ali é o bispo", sussurrou meu irmão ao meu lado, claramente impressionado com os paramentos elaborados e dourados. "Sim", respondeu meu tio, inclinando-se para frente com orgulho evidente. "E depois do culto, serei apresentado pessoalmente a ele. Pastor Ezequiel fará questão de mencionar todo o trabalho que realizei para o crescimento desta congregação." Seu tom era de orgulho puro, como se fosse receber uma medalha de honra ao mérito, não como alguém que deveria temer o julgamento pelos seus atos abomináveis. Aquela arrogância, aquela certeza absoluta de impunidade foi a gota d'água final.
Naquele momento, qualquer hesitação que ainda pudesse restar em mim desapareceu completamente. O culto começou pontualmente às 7 horas da noite. Os cânticos encheram a igreja. As vozes unidas em louvores que outrora significavam tanto para mim, mas que agora soavam vazios e falsos depois de tudo o que vivi dentro daquelas paredes sagradas profanadas. Observei Dom Sebastião presidindo a celebração, sua voz forte e clara ecoando majestosamente sob o teto. Ao seu lado, pastor Ezequiel parecia um menino pego em travessura grave, sempre olhando de soslaio para seu superior, como se temesse ser descoberto a qualquer momento. Durante o sermão poderoso, Dom Sebastião falou sobre integridade moral, sobre como os representantes de Deus na Terra deveriam ser exemplos imaculados de virtude e retidão. A hipocrisia é um dos piores pecados que existem, declarou ele, sua voz trovejando pela igreja inteira. Aqueles que usam o manto sagrado da fé para esconder ações impuras e pecaminosas serão julgados com muito mais severidade, pois traem não apenas os homens, mas o próprio Deus Todo-Poderoso. Vi pastor Ezequiel engolir em seco nervosamente, seu rosto normalmente corado agora pálido como cera de vela. Ao meu lado, meu tio se remexeu desconfortavelmente no banco de madeira. Estavam sentindo o peso esmagador de suas consciências culpadas, ou apenas temiam que seus segredos horríveis pudessem vir à tona naquele momento sagrado? A hora da Santa Ceia chegou finalmente, o momento que eu aguardava com ansiedade desesperada. Conforme os fiéis formavam fila organizada para receber o pão e o vinho, minha mão trêmula encontrou a carta escondida no forro do vestido. Com um movimento discreto, mas decidido, retirei-a do esconderijo e a segurei firmemente, como se fosse minha única salvação no mundo. Nossa fileira levantou-se para se juntar à fila. Meu tio foi na frente, seguido por mamãe, depois eu e meu irmão por último. O caminho até o altar nunca pareceu tão longo e interminável. Cada passo era um esforço consciente para não desmoronar sob o peso esmagador daquela decisão que mudaria minha vida para sempre. À minha frente, mamãe olhou para trás brevemente e nossos olhares se encontraram por um instante eterno. Algo em seus olhos cansados me disse que ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, que de alguma forma maternal podia sentir a importância daquele momento. Quando meu tio se ajoelhou diante do bispo para receber a Santa Ceia, pude ver como ele baixou a cabeça em uma demonstração de falsa piedade que me revirou o estômago de nojo. Depois, foi a vez de mamãe, que recebeu o pão e o vinho com uma reverência silenciosa e genuína. Então, chegou minha vez decisiva. Ajoelhei-me diante de Dom Sebastião, olhando diretamente em seus olhos sábios e penetrantes. Algo em meu olhar desesperado deve ter comunicado a urgência, o desespero absoluto, pois ele manteve seu olhar fixo no meu por um momento mais longo que o normal. O corpo de Cristo, disse ele solenemente, estendendo o pedaço de pão. Amém, respondi com voz firme, recebendo o pão com a mão esquerda, enquanto com a direita, num movimento rápido, mas preciso como um raio, deslizei a carta dobrada para dentro da manga larga de sua vestimenta. Vi seus olhos se arregalarem ligeiramente em surpresa, mas ele não fez nenhum movimento para impedir ou revelar meu gesto desesperado. Levantei-me rapidamente e voltei para o banco, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo ecoando pela igreja. De volta ao meu lugar, não consegui rezar, nem pensar em mais nada. Apenas fixei o olhar no altar, observando Dom Sebastião continuar a distribuir a Santa Ceia. Em determinado momento, vi sua mão livre tocar discretamente a manga onde eu havia colocado a carta, como se para confirmar que algo realmente estava ali escondido. O restante do culto passou como um sonho nebuloso. Minhas mãos estavam geladas, minha boca completamente seca, minha mente alternando entre o terror do que poderia acontecer se meu plano desse errado e a esperança desesperada de que finalmente alguém me ouviria e acreditaria em mim. Após a bênção final solene, Dom Sebastião anunciou que receberia cumprimentos dos fiéis na casa paroquial, onde também seria servida uma recepção especial.
Meu tio, ansioso para impressionar o bispo e mostrar sua importância na comunidade, insistiu que toda a família fosse participar. É uma honra enorme sermos recebidos pessoalmente pelo bispo, declarou ele, ajeitando a gravata enquanto saíamos da igreja sob o céu estrelado. Na casa paroquial, a tensão dentro de mim crescia a cada minuto que passava. O local estava lotado, pessoas se aglomerando para falar com Dom Sebastião, que recebia a todos com um sorriso contido, mas educado e respeitoso. Observei-o atentamente de longe, notando como em certo momento ele se afastou discretamente para uma sala lateral dos fundos. Minutos depois, voltou, com uma expressão completamente diferente, muito mais grave, muito mais concentrada e determinada. Seus olhos percorreram a sala lotada até encontrarem os meus. Por um brevíssimo instante, nossos olhares se cruzaram novamente, e senti com absoluta certeza que ele havia lido minha carta inteira. Um calafrio percorreu minha espinha de cima a baixo. Não sabia se era de medo ou de alívio profundo. Pastor Ezequiel, a voz autoritária de Dom Sebastião cortou o burburinho da sala como uma lâmina afiada. Preciso falar com o senhor em particular, agora mesmo. O tom não admitia recusa nem questionamentos. Pastor Ezequiel, que conversava animadamente com alguns membros influentes da comunidade, parou no meio de uma frase. Seu rosto, já naturalmente corado, adquiriu um tom quase púrpura de nervosismo extremo. Claro, Excelência, respondeu ele, tentando manter a compostura pastoral, mas sua voz traiu completamente seu nervosismo crescente. Os dois se retiraram para o escritório da casa paroquial, deixando para trás um silêncio momentâneo, seguido por um murmúrio generalizado de curiosidade. O que poderia ser tão urgente? Por que o bispo parecia tão sério e preocupado? Meu tio, que observava a cena de perto com atenção, franziu o senho desconfiado. Algo em seu instinto deve ter soado um alarme interno, pois ele começou a olhar ao redor nervosamente, como se procurasse por algo ou alguém fora do lugar. Seus olhos eventualmente pousaram em mim e, naquele instante terrível, soube que ele suspeitava de alguma coisa. "O que você fez, menina?" sibilou ele baixinho, aproximando-se rapidamente e agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas dolorosas. "O que você disse para eles?" Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a porta do escritório se abriu novamente com estrondo. Dom Sebastião reapareceu, seu rosto uma máscara impenetrável de gravidade absoluta. Ao seu lado, Pastor Ezequiel parecia ter envelhecido. 20 anos em questão de minutos, pálido, trêmulo, completamente derrotado. "Senhoras e senhores", anunciou Dom Sebastião, sua voz firme e autoritária, silenciando instantaneamente todo o salão. "Peço respeitosamente a todos que se retirem, exceto a família Silva. Tenho um assunto urgente e muito grave a tratar com o senhor Severino e sua família." Um burburinho de surpresa e curiosidade percorreu a sala como uma onda. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo extraordinário e histórico estava prestes a ocorrer. Relutantemente, os convidados começaram a se retirar, lançando olhares curiosos e preocupados em nossa direção. Quando o último convidado saiu e a porta se fechou com um clique final, restamos apenas nós, minha família, o bispo e um pastor Ezequiel, visivelmente perturbado e derrotado. O silêncio que se seguiu era denso e sufocante, carregado de tensão. "Senhor Severino", começou Dom Sebastião, sua voz agora gélida, como o vento do sertão. "Recebi hoje informações gravíssimas sobre condutas suas e do pastor Ezequiel, que, se verdadeiras, constituem não apenas um pecado mortal diante de Deus, mas também um crime grave perante as leis dos homens." Meu tio empalideceu visivelmente, mas rapidamente tentou recuperar a compostura habitual. "Não sei do que Vossa Excelência está falando", respondeu com uma confiança forçada e artificial. Dom Sebastião retirou minha carta do bolso de sua vestimenta e a ergueu solenemente. Esta carta, escrita por sua sobrinha Francisca, contém acusações de natureza tão grave que me deixaram profundamente perturbado e indignado. Pastor Ezequiel já confessou parcialmente sua participação nos atos descritos aqui.
Todos os olhares se voltaram para mim instantaneamente. O de meu tio era de ódio puro e assassino. O de mamãe de uma dor misturada com um estranho alívio libertador. O de meu irmão de confusão e medo infantil. O de pastor Ezequiel era o mais difícil de decifrar, uma mistura terrível de vergonha, raiva e algo que parecia quase alívio de finalmente ter sido descoberto. Ela está mentindo descaradamente, explodiu meu tio, dando um passo ameaçador em minha direção, os punhos cerrados de fúria. É uma menina problemática que sempre causou confusão. Inventou essa história maliciosa para nos prejudicar e destruir nossa reputação. Dom Sebastião interpôs-se entre nós, sua figura alta e imponente como uma barreira intransponível. Não se aproxime dela, ordenou com uma autoridade que fez meu tio recuar involuntariamente. Pastor Ezequiel já admitiu que vocês levavam a menina à igreja durante a madrugada. Ele disse que era para orações especiais, mas sua hesitação e seu comportamento me dizem outra coisa completamente diferente. Meu tio olhou para o pastor com descrença total, como se tivesse sido traído pelo próprio diabo. Você contou tudo a ele? Você quebrou nosso acordo sagrado? Aquelas palavras foram sua condenação definitiva. A confissão involuntária pairou no ar, pesada e irrefutável como uma sentença de morte. Então é verdade mesmo, disse Dom Sebastião, sua voz agora trêmula de indignação sacra. Vocês realmente... Ele não conseguiu terminar a frase, como se as palavras fossem demasiado horríveis para serem pronunciadas em voz alta. Foi nesse momento crucial que algo dentro de mim se rompeu completamente e para sempre. Anos e anos de silêncio forçado, de humilhação sistemática, de dor suprimida e medo constante. Tudo explodiu em um grito que parecia vir das profundezas da minha alma torturada. É verdade, tudo é verdade, gritei, as lágrimas jorrando pelo meu rosto como uma cachoeira. Eles me levavam para a igreja de madrugada. Tio Severino me obrigava a tirar toda a roupa na frente do altar. Dizia que era para me purificar. E o pastor ficava escondido observando tudo. Depois ele começou a participar também, tocando em mim e fazendo coisas horríveis. Não consegui continuar falando. Os soluços sacudiam meu corpo com tanta força que mal conseguia ficar de pé. Mamãe correu para mim, me envolvendo em seus braços magros, mas surpreendentemente fortes. Minha filha, repetia ela, chorando também. Por que não me contou antes? Por que não me deixou ajudar? Ele disse que mataria a senhora se eu contasse, respondi entre soluços. Disse que ninguém acreditaria em mim, que todos pensariam que eu era uma mentirosa e uma pecadora. Dom Sebastião assistia à cena com uma mistura de horror profundo e compaixão genuína. Depois, virando-se para meu tio e para o pastor, seu rosto endureceu novamente como pedra. Senhor Severino Silva, a partir deste momento está proibido de entrar em qualquer igreja desta diocese. Quanto ao senhor, pastor Ezequiel, está suspenso de todas as suas funções sacerdotais até segunda ordem. Amanhã mesmo comunicarei este caso às autoridades civis competentes. O que vocês fizeram não é apenas um pecado mortal diante de Deus, é um crime que deve ser punido pelas leis dos homens. Meu tio, vendo seu mundo inteiro desabar diante de seus olhos, fez um último esforço desesperado. Você vai acreditar na palavra de uma menina perturbada contra a minha, contra a de um pastor? Ninguém na cidade vai acreditar nisso. Ninguém. Eu acredito, disse mamãe, sua voz surpreendentemente firme e decidida. Eu sempre soube que algo estava terrivelmente errado. Os pesadelos dela, o medo constante, as mudanças no comportamento. Como pude ser tão covarde? Como pude não ver o que estava acontecendo bem diante dos meus olhos? E foi assim, meus queridos, que meu pesadelo finalmente chegou ao fim. Depois de anos de sofrimento silencioso, a verdade veio à luz e a justiça prevaleceu. Meu tio foi preso e condenado. O pastor foi expulso da igreja e também enfrentou a justiça. Mamãe e eu nos mudamos para Campina Grande, onde reconstruímos nossas vidas com a ajuda de parentes distantes. Foi lá que conheci meu querido Antônio, que me mostrou que nem todos os homens são monstros, que o amor verdadeiro existe e cura todas as feridas. Hoje, aos 83 anos, posso dizer que valeu a pena lutar,
Valeu a pena encontrar coragem quando não tinha mais esperança. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Procure ajuda. Conte para alguém de confiança. A verdade sempre vence a mentira. E Deus nunca abandona quem clama por socorro de coração sincero. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Deixe nos comentários qual foi a parte que mais te marcou e conte sua própria história de superação. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer a diferença na vida de quem está sofrendo em silêncio. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Obrigada por me ouvirem até o final.